Olá a todos, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio do nosso programa. E dessa vez para um muito especial. O número 10, veremos a Ação Games 20, onde quase todos os jogos que apareceram se tornaram clássicos. Está no ar mais um episódio de História Revista. Ação Games edição 20, outubro de 1992, um mês de clássicos inesquecíveis. Alien 3, Mario Kart, Os Simpsons e, mais uma vez, Street Fighter, claro, e dicas de como cuidar bem do seu videogame. A primeira parada desta edição é aqui na seção de cartas, onde podemos ver novamente aqui embaixo uma propaganda feita pela Dimensão Games que mata a dúvida que levantei lá no primeiro episódio. Se trata mesmo da locadora que tem por aqui pela minha cidade, que sou sócio até hoje. O endereço e o telefone são os mesmos, vejam só. O mini shopping onde ficava foi derrubado e hoje tem um prédio no lugar. Depois disso eles foram para a rua do lado, mas continuam alugando e vendendo os seus jogos até hoje. Dimensão Games, guarde esse nome. Dê um trato no seu videogame. O mais chocante mesmo dessa matéria foi a necessidade de fazê-la. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, o videogame nunca foi uma coisa barata em nenhuma época. Então, quem tem um já sabe que é preciso ter um cuidado extra. Mas como existe gente besta em qualquer lugar do mundo, foi preciso mesmo falar que não se deve deixar cair comida e bebida em cima e que jogar o controle na parede não vai ajudar a passar de fase. Esse tipo de coisa deixa vítimas como esse pobre Dynavision 2 mostrado aqui. Dói no peito porque eu tive um videogame desses e sabia o quanto ele era frágil. E lhes apresento agora Super Mario Kart, o nascimento de um dos maiores clássicos da história da humanidade. Era 1992 e depois desses 20 anos tivemos o lançamento para Nintendo 64, Game Boy Advance, GameCube, Arcade, Nintendo DS, Nintendo Wii e mais recentemente o 3DS. Seu estilo de jogo é daquele que não envelhece e o jogador só tem mesmo que escolher onde quer jogar e fazer a festa. O sucesso da série levou à criação de vários clones, que podemos lembrar do Sonic Drift, teve o do Mega Man, teve um da Konami, teve um do Crash, teve um feito pela Square no tempo do Final Fantasy VIII, mas a maior incógnita foi o clone feito pela própria Nintendo, o Diddy Kong Racing. O jogo não era mal feito, mas ninguém quis parar de jogar o Mario Kart 64 para jogar com o Diddy Kong. E acabou que ninguém viu a primeira aparição do Banjo, do Kazooie e do Conker. Mario Kart, uma grande história com um grande começo. Party Nightmare, outro grande lançamento de quando os Simpsons estouraram de vez. Para não fazer simplesmente mais um jogo de aventura, a Klein procurou fazer um jogo mais elaborado que acabou como uma grande bagunça. Bart dormiu enquanto fazia o seu dever de casa, as folhas do caderno voaram pela janela e ele foi atrás na fase principal, a rua. Primeiro se anda para lá e para cá até que se acha uma folha. Aí então tem duas opções de qual fase será jogada, e aí vai para o próximo nível de sonho. Existem 5 fases que são bem diferentes. 6 se contarmos com a fase da rua, e aqui mora o maior problema do jogo. Todas têm comando e forma diferente de serem jogadas e sem nenhuma explicação antes de começar. É tentativa e erro. Esse sistema acabou sendo usado novamente quando saiu o Virtual Bart um tempo depois. Pouca coisa foi melhorada, mas não fez muita diferença, o jogo continuou no mesmo nível. Nesta página tem outro velho clássico do tempo dos PCs, é o Pipe Dream, um puzzle onde colocamos os tubos para direcionar o fluxo da água que vai até a saída. Um joguinho simples e muito divertido que pode ser encontrado nos celulares por aí e que recentemente voltou em grande estilo como o minigame de hackear as máquinas do BioShock. Uma grande sacada dentro do tema aquático do jogo que ao mesmo tempo relembra e homenageia esse velho clássico. Depois tem a continuação do detonado do Robocop 3 que vimos no episódio anterior, mas aqui nessa edição eles resolveram mudar de opinião e colocaram finalmente que o jogo não é mesmo tudo aquilo que foi falado. Alien 3 no Mega Drive, mais uma vez citado e repito que Alien 3, o filme, rendeu grandes jogos. Tomaram muitas liberdades quanto à história, mas aí é o de menos.
Aqui no Mega Drive teve essa mistura, foi como se pegasse o Contra, deixasse mais calmo quanto ao tiroteio, só que mais tenso por conta do resgate de reféns dentro do limite de tempo. Além disso, as fases tinham sempre alguma parte de labirinto pelos dutos de ar, como é a tradição dos filmes. Essa versão foi a base também para as versões do Master System e do Nintendo 8-bits que apareceram em outros episódios. A do Super Nintendo foi um jogo mais elaborado. Era meio mundo aberto e bem menos focado na ação, que seguia o esquema de missões. Tinha que primeiro acessar um computador e aceitar a missão, depois ir para o lugar para cumprir. Foi o que conseguiu a melhor atmosfera de terror, muito bom mesmo. Fechando a seção do Mega Drive tem o Kid Chameleon, já lançado há alguns meses e que ganhou uma nova matéria. Um verdadeiro clássico, foi quando a SEGA chegou mais perto de fazer um clone do Mario, mas do seu próprio modo. O grande detalhe do jogo eram as transformações e seus poderes e habilidades. Toda ajuda era bem-vinda para conseguir passar das 103 fases do jogo. Não tinha password, não tinha save, só tinha mesmo o jogador, a cara e a coragem. E vale apontar aqui mais uma vez a aparição da realidade virtual, agora como a vilã do jogo. E pela segunda vez, Street Fighter 2 nos 8 bits aparece como o título mais curioso do dia. Diferente daquela versão do Master System que foi lançada 5 anos depois dessa, estamos diante de um jogo 100% pirata. Produzido por uma empresa chamada Yokosoft, que provavelmente era de Hong Kong, eles também eram uma daquelas que mudavam o nome toda semana para não serem encontradas. É preciso ser justo e falar que essa conversão realmente foi um jogo muito bom. Gráficos competentes, som nem tanto, e uma boa jogabilidade, tudo dentro de 8 MB de memória. E querendo ou não, muito jogo com mais do que isso não conseguiu nem metade desse resultado. Eram só 4 jogadores selecionáveis, Ryu, Chun-Li, Guile e Zangief. Tinha também o Bison, que se chamava Viga, e só podia ser controlado pelo computador. Essa história de versão pirata deve ter feito mesmo muito sucesso, porque depois desse apareceu o Street Fighter 3. Era uma versão melhorada desse jogo que trazia quase todos os personagens, mas aí também dava para jogar com os chefes, uma novidade. E mais um tempo depois veio o Street Fighter 4, dessa vez um jogo não tão pirata quanto os outros. Se tirarmos as 4 versões do Ryu, dava para dizer que era um jogo totalmente original. Aí vem a pergunta, essa revista falava de jogos piratas também? A resposta é não, mas abriam exceções para casos especiais como esse. Essas conversões piratas não foram as únicas e falaremos com mais detalhes no futuro. Teve, por exemplo, aqui no Nintendo também o Fatal Fury Especial e Mortal Kombat. O Super Nintendo teve Tekken 2 e o jogo de luta mais incrível da história, Mario Fighter 3. Fique ligado para esse episódio. No Master System, 2 clássicos que todos lembram muito bem. Primeiro aqui o Ninja Gaiden, que não era o mesmo jogo convertido do Nintendo, mas seguia aquele estilo já conhecido de ação plataforma com magia. O outro aqui é a continuação de um extenso detonado do primeiro Phantasy Star, aquele que foi traduzido para o português pela Tectoy e que durou muito tempo. Deram todas as cidades, armas, mapas, e isso durou meses e meses. E falando em clássico, o PC conheceu nesse mês o Wing Commander 2, continuação daquele simulador espacial lendário. Muita emoção para o seu 286. Reserve 20 MB em seu Winchester que esse jogo merece. E pensar que alguns anos depois o terceiro já viria em 3 ou 4 CDs com horas e horas de cenas filmadas. O protagonista era ninguém menos que Mark Hamill, mundialmente famoso como Luke Skywalker, mas também muito respeitado como a voz do Coringa no desenho. Chegamos à seção arcade e vemos aqui o lançamento de Hard Drive Panorama. Hard Drive já tinha sido lançado há um tempo e era muito conhecido. Fez um grande sucesso com seus gráficos em 3D e o estilo de direção no estilo simulador super realista. Era preciso girar uma chave para dar start no jogo e começar a corrida, e também tinha um pedal de embreagem na hora de passar as marchas. Esse jogo era uma corrida por uma pista que se dividia num traçado normal ou então com obstáculos. Era preciso controlar muito bem a velocidade para quando vinha um salto ou um looping, por exemplo. A versão Panorama, a que foi lançada aqui, vinha com 3 telas para dar uma visão completa do cenário para o piloto. E dizem que para jogar uma partida era preciso comprar 3 fichas. Mais uma vez é o cidadão brasileiro sob ataque do seu maior inimigo, o dragão da inflação.
E para fechar bonito, uma edição tão cheia de clássicos, até mesmo a propaganda é clássica. Olha aqui o Fate No More. A revista acabou, mas os clássicos não, muito pelo contrário. Aqui no preview da próxima edição podemos ver o Super Star Wars, Exterminador do Futuro 2 e mais grandes nomes. Quero muito fazer um episódio com essa próxima edição. Além dos jogos que apareceram, essa é provavelmente a revista mais velha e detonada que tenho em toda a minha coleção. Aí com isso aparecem problemas técnicos, mas vamos dar um jeito de fazer de uma forma ou de outra. Aguarde. Qualquer dia teremos a Ação Games 21 em nosso programa. Mas por enquanto vamos acabar aqui com a Ação Games 20 com mais uma propaganda de joystick. O Turbo Jet Control que vinha com o Dynavision 3. Você vence com uma mão nas costas e com a outra gostaria de cumprimentar todos vocês aí na audiência que vieram aqui assistir ao nosso programa. Isso tudo começou como um passatempo para me manter ocupado. Pensei em fazer uns 3 episódios só, mas tudo saiu melhor do que o esperado. Chegamos ao 10º e vamos em frente agora até completar essa temporada. Vamos ver se os empresários se animam e assinam o contrato para a segunda. Vamos torcer. E novamente, muito obrigado a todos por sintonizarem nosso programa tantas vezes e fiquem ligados para os próximos episódios. Abraços e até a próxima.